Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, é central para o futuro do Brasil. A conexão, que é super profunda, entre a educação pública e a soberania nacional. E para começar, vamos direto ao ponto com essa frase, que é bem impactante, né? A ideia aqui é a seguinte: quando a gente fala de enfraquecer a escola pública, o buraco é muito mais embaixo. Não é só sobre a estrutura da escola ou a nota dos alunos. O que está em jogo mesmo, de acordo com o que estamos analisando, é a base, o alicerce da nossa independência como país. Então, para a gente entender essa conexão, a primeira coisa é parar e pensar, afinal, o que é soberania? Vamos ter que dar uma repensada nesse conceito. Olha só que interessante o contraste que a gente vê aqui. De um lado tá aquela visão mais comum de soberania, né? Aquela coisa de exército, fronteiras bem guardadas, economia forte. Mas aí do outro lado, a fonte traz uma provocação, uma visão muito mais profunda. A soberania de verdade seria a nossa capacidade de pensar com a nossa própria cabeça, de produzir nosso próprio conhecimento e a partir daí, de fato, transformar a realidade onde a gente vive. Então, o ponto crucial é este aqui, ó. A soberania real, aquela que de fato importa, não está nas armas. Está na mente de um povo. É essa autonomia de pensar, de criar, que define se uma nação é ou não verdadeiramente livre. E onde é que a gente cultiva essa soberania toda? A resposta, como a gente vai ver, nos leva direto para a escola, que é apresentada aqui como o coração que pulsa no peito da nação. Essa citação aqui, ela resume a ideia de um jeito brilhante. Quer dizer, a escola não é só um lugar para aprender matemática, português. Ela é o centro de algo muito maior. O projeto de construir o Brasil que a gente quer ser. Vamos detalhar um pouco mais esse papel. Pensa na escola pública como se fosse uma grande praça, um ponto de encontro. É lá que jovens de todas as origens, com culturas diferentes, se encontram muitas vezes pela primeira vez. E é dessa mistura, desse diálogo, que nasce uma coisa fundamental: o sentimento de que a gente pertence a um mesmo lugar, a uma coletividade. A escola vira o espaço onde o Brasil, com toda a sua diversidade, aprende a olhar no espelho e se reconhecer. Agora, vamos virar a moeda e olhar o outro lado. O que acontece quando esse coração da nação começa a ser atacado, a ser enfraquecido? Aí a gente entra numa zona de perigo, o risco da dependência. O que a gente vê aqui é um efeito dominó, sabe? Um ciclo vicioso que é bem perigoso. Pensa bem, tudo começa com um ataque, com a desvalorização da escola pública. Isso, por sua vez, acaba abalando a nossa autoestima como nação. Sabe aquela ideia de que o que vem de fora é sempre melhor? Pois é. E daí, para desmontar a nossa própria capacidade de pensar, de criar, de inovar, é um pulo. E qual o resultado final disso tudo? A gente acaba dependendo de outros países para tudo, para a ciência, para a tecnologia. Mas olha, essa não é uma ideia que surgiu do nada. Grandes pensadoras e pensadores do Brasil já vinham nos alertando sobre isso há muito tempo. Eles nos deram ferramentas poderosas para a gente enxergar a educação como algo estratégico. Vamos ouvir um pouquinho do que algumas dessas vozes tão importantes têm a dizer sobre como se constrói um país soberano de verdade, começando lá, na sala de aula. Um ponto de partida fundamental, claro, é Paulo Freire. Ele falava de uma educação libertadora. O que isso quer dizer? Uma educação que dá voz, que fortalece a cidadania, que ensina as pessoas a lerem não só as palavras, mas o mundo em que vivem, para poder transformá-lo. Isso é a pura base da soberania intelectual. Aí a gente tem Anísio Teixeira, um gigante na defesa da escola pública no Brasil. Para ele era muito claro: educação para todo mundo não era só um direito, era o único caminho possível para a gente ter uma democracia de verdade. Uma democracia onde cada pessoa pode participar das decisões do país. Isso é soberania na sua forma mais pura. Já Darcy Ribeiro, que conhecia o Brasil como poucos, batia na tecla de que a educação precisava conversar com a nossa imensa diversidade cultural. E fez todo sentido, né? Uma nação que não se conhece, que não valoriza suas próprias raízes, não consegue pensar por si mesma, acaba só copiando o modelo de fora. E tem também Anísio da Silveira, que revolucionou a psiquiatria, mas que nos ensinou algo que vale ouro para a educação: o poder da arte, da sensibilidade. Ao valorizar a criatividade e a expressão de cada um, ela nos mostrou como cultivar mentes que não só repetem o que ouvem, mas que sentem, que questionam, que criam. E um país soberano precisa de gente assim, sensível e criativa.
E para fechar, essa voz tão potente e atual do Ailton Krenak que nos dá um alerta. A educação precisa estar conectada, enraizada no cuidado com a nossa terra. Para ele, a soberania de verdade passa por reconhecer que a nossa identidade, o nosso futuro, tudo depende da relação que a gente tem com o nosso chão, com o nosso planeta. Então, quando a gente junta todas essas ideias, a gente chega a uma conclusão muito forte. A independência de verdade de um país não se segura só com um hino e bandeira, não. Ela se sustenta com conhecimento, aquele que é produzido, que é compartilhado e que é vivido no dia a dia. No fim das contas, a soberania não é um conceito abstrato, perdido nos livros. Ela está viva, respirando no cotidiano, no direito de cada criança de aprender, no direito de cada jovem de sonhar com um futuro e no direito de cada cidadão de usar o pensamento crítico para entender o mundo. E para a gente terminar, a reflexão que a nossa análise de hoje deixa é essa pergunta. Depois de tudo que a gente conversou, da próxima vez que a gente ouvir um discurso atacando a escola pública, será que vamos conseguir enxergar além da briga do momento e perceber que o que está em jogo, na verdade, é o futuro soberano do Brasil? Fica aí a reflexão.